Fala pessoal, vocês estão no canal Trilogia, eu sou o professor Bruno Paiva, aula de História, Expansão Marítima. Vamos começar contextualizando isso que a gente chama de expansão marítima. É um fenômeno que está ali no final da Idade Média e início da Idade Moderna, na transição, né, entre os séculos XV e XVI e chegando até o início do século XVII. Quando a gente fala sobre a expansão marítima, a gente tem que correlacionar com a formação dos chamados Estados Nacionais. Esses Estados Nacionais que se formam ali na Baixa Idade Média, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, eles vão precisar, a partir de agora, ter um acúmulo de dinheiro, de tesouro, para que eles possam sustentar toda uma estrutura que está sendo criada, uma estrutura burocrática que envolve a lógica de funcionários públicos, a manutenção de um exército nacional. Então, quando a gente pensa na expansão marítima, ela está correlacionada também ao que a gente chama de política mercantilista, que vai ser estabelecida ao longo da Idade Moderna por esses mesmos Estados Nacionais que se formaram. O caráter, né, da expansão marítima, ele é antes de tudo comercial. Por quê? Porque o comércio será uma base indispensável para que esses Estados Nacionais consigam arrecadar, né, dinheiro nesse sentido, certo? Mas a gente vai ver que essa questão da expansão marítima ela está para além de um simples caráter comercial. Então, olha, é um elemento central, né, a questão comercial, mas ela vai para além porque há um conjunto de interesses também mobilizados nesse processo da expansão marítima, certo? Então, aqui ó, a gente já tem um quadro que traz para a gente os diversos elementos que estão correlacionados nessa expansão marítima. Interessante a gente pensar isso, né? Então aqui começa falando sobre a lógica que envolve o contexto histórico, a partir da Europa, né, no início da Idade Moderna, aí, ó, séculos XV, XVI. O objetivo, e aí trazendo caráter comercial, era buscar novas rotas para as especiarias, né, orientais, das Índias aí. A gente vai voltar a falar disso, obviamente, certo? Por quê? Por que esses países da Europa Central estão procurando essas novas rotas comerciais? Olha, esses produtos eles tinham, né, um valor muito grande no mercado europeu. Então você chegar até eles, né, poder comercializá-los aí dentro do seu estado, é algo que vai claramente gerar um processo de arrecadação. Mas por quê, né? Olha, nesse contexto a gente tem um bloqueio, né, das passagens principais aí dessas especiarias. De um lado, os turcos otomanos, que dominaram ali, né, Constantinopla, impedindo a passagem por terra, vamos dizer assim. E por outro lado, a gente tem as cidades italianas, que desde do século XII, XIII, aí, após as cruzadas, estão controlando o comércio do mar Mediterrâneo. Então você ter um intermediário acabava encarecendo muito esses produtos. Então agora esses Estados Nacionais vão procurar ir diretamente, digamos, até a fonte, né, e ter acesso a esses produtos que a gente vai estar pontuando. A questão que envolve a transformação a partir da expansão marítima, né, a gente pode até falar num processo de uma primeira globalização, colocando em relação a Europa, a África e um pouco depois a América, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então envolve transformações de caráter cultural, econômico, político, social, né? É um contexto que se abre a partir da modernidade nesse sentido. A questão que envolve o medo, né? A gente tem que pensar a mentalidade europeia do período, né? Por quê? Porque ela ainda era tomada muitas vezes de visões, vamos dizer assim, fantasmagóricas, né, sobre o mar, né, o chamado Mar Tenebroso. E a gente não está falando do Mar Mediterrâneo, basicamente, a gente está falando do Oceano Atlântico, né? Então a gente vai também pontuar como que essa mentalidade está colocada ali. Então, olha, noções distorcidas sobre a Terra e o Universo, a questão da imprecisão dos mapas, né, a lógica da cartografia não muito bem desenvolvida, a existência de monstros imaginários, né, e, claro, também a questão de avanços tecnológicos que vão, né, possibilitar esse processo. A aventura, isso por si só, né, você lidar com o desconhecido, né, você ir numa embarcação dessa, numa viagem, era algo, né, que impulsionava muitas pessoas, né? Por quê? Descobrir novas rotas marítimas desconhecidas, né? Sabe-se lá o que viria. A dificuldade das viagens, né? Muitos tripulantes, eles eram acometidos pelo chamado escorbuto, que é uma inflamação da gengiva, enfim, as pessoas morriam muito por isso, né? Encontrar com povos desconhecidos e que muitas vezes se tinha uma visão imaginária e, vamos dizer assim, fantasiosa sobre eles. A questão do espanto, né, ao se deparar com esses povos
até então não concebidos, e a gente está falando, obviamente, da lógica europeia, né? Encontrando diferentes culturas e etnias, contato com nova fauna e flora desses lugares aí desconhecidos. E a própria noção da conquista, né? Que é estabelecer um domínio sobre esses territórios que vão sendo, né, digamos assim, conhecidos a partir de então, tá? Então a gente tem que pensar nesses elementos, a gente vai pormenorizar algum deles e entender aí. Primeira questão do imaginário, né? A gente tem aqui algumas imagens que elaboram isso. Muito desse imaginário da Europa aí na expansão marítima, ele está interligado, a gente pode até pensar em relação à antiguidade, né? Mas durante a Idade Média, eu acho que as viagens de Marco Polo influenciam muito nesse imaginário. O Marco Polo ele vai até o Oriente, né? Chega a ter contato lá com o Império do Gengis Khan, mas ele não vai conhecer todos esses povos. E aí, coletando, vamos dizer assim, algumas histórias, ele vai elaborar visões diferentes aí. Eu sempre coloco essa imagem aqui, né, porque, sei lá, parece um povo, um Bob Esponja aí, não sei, né, o corpo quadrado, com o rosto, um olho só, que envolve até um elemento do Ciclope. Então isso faz parte do imaginário. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas outras imagens para vocês, aqui já dá para a gente ver umas, né, sobre a questão do mar tenebroso, né, de seres monstruosos que atacavam as embarcações, tá certo? Então a gente tem que começar pensando por esse imaginário. Tá aqui, ó, a rota que o Marco Polo percorreu aí, chegando até regiões da Ásia, né, saindo aqui da Itália, de Veneza, ele era um veneziano, certo? Então, a gente tem que pensar a partir disso que esse imaginário então implica essa aventura, né, a expansão marítima. Olha só, o que era o mundo para um europeu do século XV? Basicamente, o europeu conhecia, né, a Europa, parte da Ásia e parte da África. E aqui nesse mapa aqui, olha, a gente tem uma visão de que a Terra ela era plana, né? Ou seja, havia um abismo aí em relação, se você navegasse, né, ao oeste, tá? Aqui o continente africano era pouco conhecido, só até a região do Cabo do Bojador, né? Então acreditava-se nessa ideia de um fim do mundo, de um abismo, e que se você navegasse, você poderia cair nesse abismo aí, tá? Então daqui a pouco tem uma imagem, esse é o mapa mundi aí de 1482, né, do Ptolomeu. É claro que haviam pessoas que não tinham essa crença, né, da Terra plana, tá certo? Mas a gente tem que pensar que havia sim, circulava essas ideias. Aqui outro mapa, né, e aí a gente vê até a lógica da cartografia mesmo, como que ela era bem, podemos dizer assim, primitiva, né? Não havia os recortes bem definidos dos territórios. Então a gente tem que sempre elaborar. Aqui, ó, o que envolve aquele abismo, como eu falei para vocês, né? E que você teria ali, aqui no caso está sendo retratado um dragão, esses seres monstruosos para te devorar, certo? Outras imagens aqui, ó, um outro, né, ser aí imaginativo gigantesco aqui, sei lá, uma espécie de, podemos dizer assim, anaconda, né, atacando uma embarcação. Como a gente tem na linha do Equador ali águas quentes, né, no mar, acreditava-se que havia um redemoinho de água fervente que sugavam as embarcações. Então, esse imaginário é importante para a gente colocar ele, inserir nesse processo da expansão marítima, junto, né, com a ideia da aventura, né, que você se arriscar no chamado mar tenebroso, naquilo que você não conhece, no desconhecido, né. Tá aí, né, uma outra imagem, né, eles, digamos, catalogavam a ideia desses seres aí, é o desconhecido que trazia esse elemento, tá? Mas olha só, a expansão marítima, como eu já havia adiantado lá, ela tem um nítido caráter comercial. Então, entender ela, antes de tudo, como uma empresa, né, dentro do contexto de formação do Estado Nacional e da centralização política aí, tá? Porque faz-se necessário, a partir de agora, uma estrutura de materiais, navios, armas, homens e recursos financeiros. Então, você montar uma expedição dessa não era algo fácil, você tinha que mobilizar, né, um esforço muito grande, envolve investimento. Então, a gente vai ver que Portugal vai ser o país pioneiro justamente porque ele consegue congregar esses interesses que estão colocados no que a gente chama de expansão marítima aí. Olha, interesses econômicos, a necessidade de ampliar a produção de alimentos, né, em virtude da retomada do crescimento demográfico. Lembrando que a gente teve a crise do século XIV, a peste e a fome matou muita gente na Europa, mas agora no século XV a gente voltava a ter uma inversão nessa curva demográfica. E as terras da Europa, já, digamos, elas estão todas ocupadas. Então você necessita de novas terras que possam produzir alimentos. A questão de busca de metais preciosos para suprir a escassez europeia também.
as minas de metais preciosos, ouro e prata da Europa, elas estão esgotadas desde o final do século XIV. Então, buscar territórios que possam fornecer esses metais preciosos, né, para que esses estados nacionais acumulem esses metais preciosos, né, numa espécie de entesouramento, metalismo, que é um dos aspectos da política mercantilista, também está colocado aí. Tá? E aí, isso era também a questão que envolve o acesso às especiarias como uma fonte de riqueza, justamente por aqueles fatores que eu havia colocado, né? O domínio, o controle, né? A dificuldade de se passar ali com essas especiarias em terra pelo domínio dos turcos otomanos, né, em Constantinopla, e também pelo monopólio que as cidades italianas, Gênova, Veneza, Milão, exerciam nesse comércio via mar Mediterrâneo. Mas que especiarias são essas, né? Eu sempre brinco, hoje a gente vai lá, você está no aniversário, você pega um doce de leite ninho, né, vamos dizer, um beijinho, e tem aquele cravinho em cima, né, dele. A gente pega aquilo, joga fora, né? Olha, isso seria um crime, vamos dizer assim, nesse contexto. Por quê? Porque o cravo, né, era um dos elementos dessas especiarias. E lembre-se, pessoal, essas especiarias quer dizer com algo que era exótico, né? Elas tinham um alto valor pela sua lógica alimentar, pela questão que envolve a própria condição médica, né? Por exemplo, o cânfora, quando a gente usa o gelol lá, que a gente sente aquele cheirinho, né, gostoso, aquilo é a cânfora. Perfumes, tá? Então aqui eu elenquei alguns dessas especiarias e lembre-se, importante pelo valor comercial, seja na lógica culinária, seja na lógica médica, tá? Então olha, o cravinho, como eu falei para vocês, a gente tem a canela, a noz moscada, a famosa pimenta do reino, as porcelanas que vinham da China, né? As sedas indianas e chinesas, então tudo isso tinha um grande valor comercial. E locais que pudessem oferecer, obviamente, pedras preciosas nesse processo de exploração. O açúcar, né, também é uma das especiarias. Por isso, depois, quando a gente fala sobre colonização no Brasil, a gente entende por que a primeira atividade de grande porte de Portugal aqui foi justamente a economia açucareira, mas isso fica para um outro contexto. Então, entendam que ter acesso a essas especiarias era algo importante para impulsionar a lógica comercial. Tá? As rotas europeias, elas passavam pelo mar Mediterrâneo, como eu falei para vocês, controlados por essas cidades italianas, né? Então, isso acabava encarecendo muito. Então, chegar, né, até, digamos assim, direto à fonte, era um elemento central. Tá? Por isso que a gente fala sobre, num primeiro momento, a expansão portuguesa. Pessoal, Portugal é o primeiro Estado nacional a se formar, está relacionado lá à expulsão dos muçulmanos, dos mouros, né, dessa região da Península Ibérica. E desde o século XIII, basicamente, Portugal já tem um governo centralizado. Então, por isso o pioneirismo português, tá certo? Então, elemento central aqui, olha, você tem que ter um Estado centralizado e que mobilize toda essa estrutura, que não é fácil, de armas, homens, né, navios, entre outros, para poder promover esse processo, né, comercial aí, tá? Então Portugal foi o primeiro Estado nacional, país, a se consolidar na Europa e, portanto, iniciar a expansão marítima. A gente vai ver quais são os outros fatores que implicam. Olha, Portugal, você tem aí já, né, o Dom Henrique, que era o rei português, Dom Henrique Infante, né, navegador, ele era extremamente aficionado com essas questões que envolvem a navegação, né? E aí você tem uma história, muitas vezes fala numa lógica lendária, né, sobre a chamada Escola de Sagres. Tá? Ela não existiu enquanto instituição que a gente conhece como escola, mas o Dom Henrique ele vai reunir em Portugal várias pessoas, vamos dizer assim, técnicos da área, da astronomia, né, da geografia, cartógrafos, entre outros, né, que vão estudar localizações geográficas, instrumentos de localização geográfica, que serão extremamente importantes. Né? Então, vamos pensar nesse primeiro fator. Por que o pioneirismo português? Uma questão que envolve estudos relacionados, né, digamos assim, à produção, né, de elementos úteis para a arte náutica, tá certo? Então, esses sábios aí se dirigiram a Portugal, né, e vão conseguir impulsionar isso. Daqui a pouco a gente olha. O que eles vão criar nesse sentido? Há um aperfeiçoamento da bússola. A bússola ela é da China, né, mas ela vai sendo aperfeiçoada, certo? A gente tem aqui o astrolábio, né, para medir latitude e longitude,
né? A gente tem o sextante, né, nesse processo. A gente tem aqui também a chamada caravela, né, que é uma embarcação importante nessa loja comercial, são as naus e as caravelas. As naus, elas geralmente tinham um caráter mais da guerra, né, para garantir, vamos dizer assim, a chegada em certos territórios, né, então era uma força militar. E as caravelas, elas eram grandes para poder transportar grandes quantidades de produtos aí. Uma viagem dessa demandava tempo e, obviamente, você não ia voltar com um navio pequeno e vazio, né, você tinha que carregar, digamos assim, até, né, a tampa do navio. Então, o aprimoramento desses conhecimentos da geografia, aqui, ó, né, tá pequeno para vocês, mas já é uma lógica relacionada a isso. Outra perspectiva cartográfica de mapa, aqui já é um mapa, por exemplo, que insere a América, tá certo? Então, vamos pensar que essa conjunção de elementos técnicos, né, de estudos sobre né, a astronomia, a geografia, ela implica nesse impulso junto com o aperfeiçoamento de certos elementos. Tá aí um mapa, olha, bem diferente daquilo que a gente viu anteriormente, né, já trazendo um recorte mais bem definido das regiões, né. Então é importante a gente pensar que isso tudo vai convergindo para a expansão marítima. Tá aqui, ó, o uso do astrolábio, e só para poder ilustrar para vocês. Eu não falei da balestilha, né, ó, que é um outro elemento também importante, né, nesse sentido. O quadrante, tá? Mas é mais para vocês verem aí basicamente o uso, né, nessa lógica da expansão marítima. Então, olha, um poder real fortalecido, que a gente viu, falou, olha, Portugal tem a centralização monárquica. Ali no século XIV, a gente vai ter a chamada Revolução de Avis, né, que vai ser um elemento que vai conjugar interesses da burguesia portuguesa com interesses da monarquia. Tá? Então, isso é um fator importante para concentrar os esforços para promover a expansão marítima. O apoio da igreja, né? Portugal vai se tornar aí uma das monarquias católicas, junto com a Espanha depois. Então, já vamos aqui, ó, entender que o fator religioso, a expansão da fé cristã, também está inserido nesse processo da expansão marítima. Por quê? Porque, olha, era lutar contra, né, os muçulmanos, né, os infiéis. Isso vem, né, desde das cruzadas, da Guerra de Reconquista aí, tá? Portugal tinha uma localização geográfica extremamente favorável, né, não tinha, digamos, outra saída, porque um litoral voltado para o Oceano Atlântico, e de certa maneira eles já tinham experiências na navegação, por esses estudos que eu falei, mas pela pesca do bacalhau. Falou, olha, mas por que a pesca do bacalhau? Pessoal, o bacalhau ele é pescado em águas mais profundas. Então isso fazia com que esses comerciantes, esses pescadores portugueses, já haviam se afastado um pouco mais das faixas litorâneas e do mar adentro, tá certo? Então isso também é um fator que vai contribuir para o chamado pioneirismo português. Então lembrem-se, né, um poder político centralizado na figura de um monarca, que vai conseguir mobilizar forças para montar essa empresa, que a gente pode denominar assim, com outros setores, daqui a pouco a gente pontua isso. A igreja é um desses setores interessados na expansão da fé cristã, combater os infiéis, a localização geográfica e a já experiência prévia na navegação. Muitos comerciantes portugueses acabavam levando também especiarias para o norte, né? Mas isso, claro, encarecia, né, o processo comercial, porque eles tinham um intermediário, tá certo? Então, olha, quais são, né, os interesses sociais colocados? Para o clero, né, para os membros da igreja, alargar a fé cristã, lutar contra os mouros, né, os muçulmanos aí, desde as cruzadas da Guerra de Reconquista, e, consequentemente, aumentar a riqueza da igreja. A nobreza, né, continuar na sua função, vamos dizer assim, ainda da Idade Média, de fazer a guerra, né, e conquistar novas terras para que aquelas relações, vamos dizer assim, até de suzerania e vassalagem, continuassem. Por quê? Porque a nobreza entendia terra é poder, então conquistar novos territórios era também continuar exercendo essa lógica guerreira. A burguesia, a busca de novos mercados, de novas rotas comerciais que trouxessem mais lucro. O povo pensava que, olha, se novos territórios fossem conquistados, talvez haveria melhores condições de vida aí. Então a congregação desses interesses sociais também faz com que Portugal, né, digamos assim, seja o pioneiro na expansão marítima. A expansão marítima portuguesa interessava a monarquia, que buscava seu fortalecimento, a nobreza interessada em conquista de terras,
A Igreja Católica a possibilidade de cristianizar outros povos e a burguesia mercantil desejosa de ampliar os seus lucros. A gente vai passar aí agora, né, pelas principais etapas da expansão marítima portuguesa. Eu vou dar só uma noção geral, depois tem um mapinha aí que detalha melhor. Vamos dizer assim, primeira etapa da conquista começa ali no norte da África, quando os portugueses conquistam Ceuta, né, que era uma cidade com um comércio bem dinâmico, com ouro, marfim, tecidos e outros produtos aí que tinham valor no mercado europeu, tá certo? Então, norte da África, conquista de Ceuta, 1415, marcando o início da expansão marítima portuguesa nesse sentido, tá? O que a gente tem que compreender? O que os portugueses faziam? Eles vão se fixar ali propriamente, montar uma estrutura ali? Não. Eles procuravam dominar pontualmente para ter acesso a esse mercado. Então eles vão fundar as chamadas feitorias, que são entrepostos comerciais. E à medida que eles vão, digamos, mais ao sul do continente africano, essas feitorias se tornam extremamente importantes, como ponto de paragem para abastecimento dos navios, né, como fortificações, mesmo que haveria ali uma guarda portuguesa. Digamos que no início do período da colonização no Brasil, com a exploração do pau-brasil, o que eles estabelecem aqui, os portugueses, são também essas feitorias, tá? Então, lembre-se, à medida que há expansão para o sul, vão sendo fundadas essas feitorias aí, tá? Olha, ao longo do século XV, os navegadores portugueses foram avançando pouco a pouco em direção às Índias, sempre contornando o continente africano, estabelecendo aí essas feitorias. Olha só, pessoal, é o que a gente chama de périplo africano. Então, o caminho para as Índias, né, no processo português, está relacionado a contornar todo o continente africano. Chama atenção aqui para vocês de alguns pontos, né? Os portugueses vão, por exemplo, exercer o domínio sobre Açores, Madeira, que são ilhas atlânticas, né, onde eles vão iniciar ali, inclusive, a produção açucareira. É interessante a gente pensar a travessia aqui, ó, do Cabo do Bojador, né, pelo Gil e Eanes. Por quê? Porque a visão de mundo dos europeus era que o fim do mundo, né, aquele precipício, vamos dizer assim, estava aqui nessa região do continente africano. Então, quando o Gil e Eanes atravessa o Cabo do Bojador, né, digamos, certas visões do imaginário europeu vão sendo quebradas. São Jorge da Minas, São Tomé e Príncipe são, vamos dizer assim, são entrepostos comerciais importantíssimos para a lógica portuguesa, tá? Essa continuidade, esse processo é longo, tá? Vamos pensar aqui no Cabo das Tormentas, né, que vai ser contornado só em 1488, pelo Bartolomeu Dias. E aí ele era o Cabo das Tormentas porque na transição do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, nós temos correntes marítimas que dificultam essa passagem. Então atravessar ali era extremamente difícil. Então quando o Bartolomeu Dias consegue atravessar, né, o Cabo das Tormentas, ele é rebatizado em Cabo da Boa Esperança. É como se agora o caminho para as Índias estivesse aberto. Tá? Então, só para a gente entender um contexto geral, mas olha só, pessoal, 1415, Ceuta no norte da África, até 1488, para poder atravessar o extremo sul do continente africano. Então, são 70 anos nesse processo. Bem, né, bastante tempo aí, beleza? Até que em 1498, aí sim, né, os portugueses, vamos dizer assim, cumprem a missão desejada aí, que era chegar até Calicut, até a região das Índias. Calicut era um desses mercados das especiarias orientais muito forte, com o Vasco da Gama. E aí, continuamente, né, os portugueses vão estar nesse processo. A viagem aí que sai com o Cabral, né, eles tinham a intenção de chegar também a Calicut, mas vão navegar bastante a oeste, vão acabar tocando o que hoje a gente conhece como território brasileiro, né? Em outro momento a gente vai falar sobre esse início da colonização, tá? Então, uma super expedição foi organizada em 1500 com o objetivo de fazer comércio nas Índias, chegar até Calicut, porque já, né, como a gente viu aí com o Vasco da Gama, isso já tinha sido efetivado. Mas em abril de 1500, Cabral desembarcou em Porto Seguro, na Bahia, e começa a história do Brasil sob a dominação portuguesa. Isso é um outro momento que a gente fala, mas só para a gente, né, pontuar aí, olha, o Brasil, né, a inserção do Brasil nessa lógica da expansão marítima se dá com as navegações portuguesas.
Aqui está uma espécie de esquema para vocês, resumindo aí a expansão marítima portuguesa. E aí vamos falar agora sobre as navegações espanholas. Pessoal, Espanha é digamos assim, o segundo país a se centralizar, formar o seu Estado Nacional. Mas isso já se dá no século XV, né? Por isso que a Espanha vai sair um pouco depois nessa corrida aí, tá? Por quê? Por que só no século XV? Se Portugal, né, conseguiu expulsar os mouros, os muçulmanos, do seu território já no século XIII, os espanhóis vão ter que brigar com os mouros até esse século XV para expulsá-los de Granada, né, que era a última região aqui no sul da Espanha ainda ocupada pelos muçulmanos. Então, quando os reinos de Castela, Leão e Aragão conseguem expulsar os muçulmanos, eles unificam o poder. Então agora a gente tem aquele aspecto indispensável para promover a expansão marítima, que é um poder centralizado, capaz de mobilizar os diversos interesses dos setores da sociedade para dar continuidade, para montar essa empresa comercial aí. Então olha só, em 1492 os muçulmanos foram expulsos do reino de Granada e a Espanha consolida então seu estado centralizado. Então os espanhóis entraram na disputa pelos mares com a expedição de Cristóvão Colombo. Pessoal, se o caminho, digamos, pelo continente africano já estava estabelecido pelos portugueses, os espanhóis eles vão procurar uma outra rota. E aí você tinha esse navegador, famoso Cristóvão Colombo, que não é espanhol, ele é um genovês, certo? Ele era inspirado na teoria do italiano Toscanelli, que era um cara que fez estudos sobre a circunferência da Terra e tudo mais. E qual que era a visão dele? Ele entendia que, olha, navegar a oeste, fazendo a circunferência terrestre e atingindo-se o extremo oriente, a Ásia lá, e tendo acesso a esse mercado dessas especiarias. Então seria um outro caminho, mas naquele mesmo elemento, buscar rotas para as Índias para ter acesso a esses produtos de extremo valor aí. Ele chegou até a oferecer seus serviços para a coroa portuguesa, mas como Portugal já estava, digamos assim, empenhado, né, no périplo africano, né, vai descartar essa empreitada do Colombo, e aí o Colombo vai então procurar, né, a monarquia espanhola, recém-estabelecida, para promover essa empreitada aí. E assim será, né? Em 1492, aí o Colombo vai sair em viagem. Olha só, pessoal, só que aquilo, né? O Colombo, ele não imaginava, né, não se conhecia que haviam outros territórios, o que a gente hoje denomina de América, entre a Europa e a Ásia. Eu costumo sempre fazer uma analogia aqui, né? Você tem lá o poema do Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Para o Colombo tinha uma América no meio do caminho tinha uma América, né? Aí, olha só, o Colombo ele vai atingir essas ilhas das Antilhas, que a gente chama, no Caribe aqui, nas Bahamas no primeiro momento, depois aí passando por Cuba, República Dominicana. Então, as regiões da América em que os espanhóis terão contato num primeiro momento são das chamadas Antilhas, no Mar do Caribe aí. Ele acabou, né, crendo que tinha chegado às Índias, e aí a denominação, até o uso do termo indígena, índio, né, está correlacionada com esse aspecto aí. Dizem, né, que Colombo morreu acreditando, né, que tinha verdadeiramente chegado às Índias, até meio, digamos assim, enlouquecido já pelo fato de estar sendo contestado na sua perspectiva. Por quê? Porque logo depois o Américo Vespúcio, né, vai promover uma espécie de viagem de reconhecimento e falar, olha, não, esse território não é as Índias, trata-se de um território até então desconhecido. E por isso até a denominação América. Depois, né, na continuidade das navegações aí, ó, os espanhóis saem simplesmente dessas regiões das Antilhas e vão se inserir na América Central, né, no México, a gente vai falar sobre esse processo de conquista, e na América do Sul aqui, principalmente, né, ocupando território do Império Inca. Então aqui tá para vocês, digamos assim, essa cronologia da expansão espanhola, tá? Importante a gente pensar que a primeira viagem de circunnavegação da Terra foi feita em 1519, né, com o Fernão de Magalhães aí em nome da coroa espanhola. Ou seja, confirmando aí que a Terra
redonda, né? A descoberta da América vai promover uma crise entre Portugal e Espanha, porque e aí, né? Quem domina, quem tem direito nesses territórios recém-descobertos, né? Como que fica essa divisão aí? E esse conflito vai ser mediado pela Igreja Católica. Já falei para vocês que Portugal e Espanha eram as duas monarquias cristãs ali nesse primeiro momento, né? Então a Igreja vai servir como um elemento mediador, tá certo? O que foi assinado? No primeiro momento, foi assinado a chamada Bula Intercoeteira, né? Essa Bula Intercoeteira, eu vou mostrar o mapa para vocês, ela era extremamente, digamos assim, nesses territórios recém-descobertos, benéfica para a Espanha, tá? Então, por isso, Portugal não aceita e vai pedir a assinatura, né, de um outro tratado, o famoso Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas foi o resultado de um acordo diplomático que vai acabar evitando a guerra entre os dois países, né? As terras a leste seriam de Portugal e a oeste seriam da Espanha. Então, vamos dar uma dimensionada. Olha só, a chamada Bula Intercoeteira, assinada em 1493, ela tomava como referência a ilha de Cabo Verde e 100 léguas mar adentro. Essa linha aqui. Claramente, né, se, digamos assim, os portugueses aceitassem, novos territórios que seriam encontrados a oeste seriam totalmente, né, espanhóis. E tudo que estivesse a leste, seria português. E aí fica aquela questão, por que Portugal não aceitou, né, digamos assim, a Bula Intercoeteira? Tinha o conhecimento da existência de terras a oeste? Fica sempre essa incógnita aí, né? Mas o que a gente tem que pensar? Não aceitaram e por isso, né, a Igreja mediana aí vai assinar o Tratado de Tordesilhas em 1494. O Tratado de Tordesilhas dividia, então, né, o mundo, vamos dizer assim, parte a oeste de domínio espanhol, parte a leste domínio português, tá certo? Só que a gente está falando somente de Portugal e Espanha. Então a gente tem que entender que isso vai ser contestado por outras monarquias que vão vir depois também nesse processo da expansão aí, tá? Só para a gente ter uma dimensão, né, se o Tratado de Tordesilhas tivesse sido cumprido ao longo do período da colonização na América, o Brasil seria bem menor do que se constitui. Em outra aula a gente acaba falando de como que essas linhas, né, do Tratado de Tordesilhas acabam sendo ultrapassadas aí. E aí, falando nessa lógica do questionamento do Tratado de Tordesilhas, eu gosto de trazer um trecho de uma fala do Francisco I, que era o monarca francês, e ele fala assim, olha, gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividiria o mundo. O sol brilha tanto para eles, os ibéricos, portugueses e espanhóis, como para os outros. E aí ele vai contestar, olha, são domínios estrangeiros unicamente os lugares habitados e defendidos, e não simplesmente os descobertos. Então ele está falando, olha, não basta você chegar lá e falar assim, achei aquilo lá é meu. Não, você tem que ocupar. Por isso que a gente vai ter guerras. Quando a gente vai falando aqui sobre colonização no Brasil, a gente vai ver que os franceses, os holandeses invadiram aqui, tentaram efetivar a colonização, tá certo? Então há conflitos para o domínio dessas regiões na América e já no contexto da Idade Moderna, da política mercantilista, entre outros aspectos, tá? Inglaterra, França e Holanda foram países que saíram mais tarde nessa corrida aí pela expansão marítima, porque não havia ainda uma unificação, um poder centralizado. Só para a gente ter uma noção, no século XIV, XV aí, Inglaterra e França estão lá na Guerra dos 100 Anos, né? Estão se enfrentando. Então, depois desse processo de fim da Guerra dos 100 Anos, é que se centraliza, né? E aí, lembre-se, o elemento central é um poder, né, centralizado, para dar, vamos dizer assim, uma conjunção de forças para promover essa expansão marítima. O atraso da centralização política justifica o atraso das expansões dessas nações europeias. Inglaterra e França envolveram-se na Guerra dos 100 Anos e após este longo conflito, a Inglaterra passa ainda por uma guerra civil chamada Guerra das Duas Rosas. Já a França, no final do conflito com a Inglaterra, enfrenta o período de lutas do reinado de Luís XI, né? Então, tudo isso dificultando a expansão desses países. O fato é, pessoal,
que dentro dessa lógica dos conflitos, a gente vai ter na América a ocupação dessas monarquias aí. O que hoje é território, vamos dizer assim, do Canadá, né, foi ocupado por franceses. Hoje os Estados Unidos, que a gente chama de Estados Unidos, formaram lá as 3 colônias inglesas, então se efetivou. A Espanha, que vai acabar constituindo o maior império colonial na América, né, de regiões que vão aí do México, né, na América do Norte, até o extremo sul da América do Sul, Argentina, Uruguai, tá? Franceses que vão se estabelecer aqui também na América do Sul, não à toa a gente tem a Guiana Francesa, né? A gente pode citar aqui também nas Antilhas, por exemplo, a Jamaica, que foi colonizada pelos ingleses, o Haiti, que foi uma colônia francesa, tá certo? Então a gente tem que pensar isso, que ao longo do século XVI, os outros países da Europa também ocupam territórios na América, tá certo? Então não só Portugal e Espanha. E aqui o Império Português, né, hoje o que a gente chama aí de Brasil, tá certo? As grandes navegações contribuíram para uma radical transformação da visão histórica da humanidade. Houve uma ampliação do conhecimento humano sobre a geografia da Terra e uma verdadeira revolução comercial, a partir da unificação dos mercados europeus, asiáticos, africanos e americanos, né? Vamos pensar aqui para algumas dessas grandes transformações, né? Formação dos impérios coloniais, principalmente Portugal e Espanha. O afluxo de metais para a Europa, né? Um elemento central era encontrar metais preciosos. A Espanha, nesse sentido, vai ter, vamos dizer assim, mais sorte, porque já se depara aí, né, com sociedades como astecas, incas, que tinham essa relação com a exploração mineral. Vai encontrar muitas outras jazidas, principalmente de prata. Então, para a Espanha, essa questão dos afluxos de metais preciosos, ela é mais imediata. Para Portugal, não. Portugal, a gente vai falar lá no final do século XVII e ao longo do século XVIII da exploração, principalmente do ouro nas Minas Gerais, do diamante. Então, isso vem mais tardiamente. A dinamização de um comércio internacional, e aí eu falei para vocês, olha, a gente pode entender a expansão marítima como uma primeira processo da globalização mundial, certo? Porque você agora interliga esses mercados, né? A América colonial, a África, a Ásia. Então há uma circulação muito grande nessa lógica, tá? Conflitos entre os países que não aceitam o Tratado de Tordesilhas, várias guerras que vão acontecer na lógica europeia ao longo do século XVI, XVII, né? A gente pontua isso em algumas outras aulas. A lógica da escravidão, e aí que tem a questão da escravidão africana, né? Então agora o elemento cor da pele torna-se um elemento central para esse processo. E não só a própria escravização dos grupos indígenas, né? Dos nativos americanos aí, principalmente, né, no início da colonização do Brasil, tá? Então a gente também tem que pensar isso. E a própria noção, né, de se deparar com outros povos, né? Essa não conhecer a fauna e a flora, se a gente for pensar lá na Carta do Pero Vaz de Caminha, um dos primeiros aspectos que ele está chamando a atenção é justamente para o comportamento, né, desses indígenas, desses nativos americanos, que andam lá com as suas vergonhas de fora, né? O papagaio, que é, né, da fauna que encanta, porque é um bicho que fala, não à toa vai ser o primeiro animal que eles vão levar para a Europa, né? Então tudo isso também está colocado. Como consequência, né, desse processo de conquista colonial, nós temos o extermínio de vários povos e culturas distintas, então isso também cabe outra aula. E olha, pessoal, agora a gente tem basicamente uma mudança do eixo comercial. Se antes ele estava centrado no mar Mediterrâneo, agora com a chegada do europeu à América, o Oceano Atlântico torna-se, né, esse eixo central da economia das monarquias europeias. A implantação do capitalismo comercial, do capitalismo mercantil que a gente fala, né? Importante a gente pensar que a circulação de mercadorias é o elemento central para a arrecadação do tesouro, do entesouramento, do metalismo desse país. E como consequência, a gente também pode pensar a própria difusão do cristianismo, né? Esse processo de cristianização de povos nativos vai ser muito forte. Quando a gente fala, por exemplo, da colonização do Brasil, o papel que os jesuítas vão exercer, né, de catequização, mas isso também, né, deixamos para um momento mais específico, tá? Então é importante a gente compreender que, né, tanto na lógica da partida da expansão marítima, dos vários elementos que estão, vamos dizer assim, colocados, quanto nos resultados e as consequências que eles trazem, que traz agora para a lógica mundial
mundial como um todo, né? Não só da Europa, tá certo? Aqui, ó, estão colocados aí as diversas rotas, né, que vão sendo estabelecidas nesse contexto. Esse é um mapa, digamos assim, geral, né, tanto de Espanha, Portugal, França, onde que eles vão chegar, também na Ásia, porque a gente fala muito de América, que geralmente é o que mais nos interessa, mas a gente tem que pensar que esses países europeus também estabeleceram domínios territoriais em algumas regiões da Ásia aí. Tá certo, pessoal? Então é isso, né? Volto em breve com mais videoaulas. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Fui!